Oi! Salve, salve pessoal! E aí, meus consagrados, tudo bem? Vamos começar mais uma aula em mais uma semana da disciplina de História e vamos dar continuidade a um tema que nós começamos na semana passada sobre os povos da Fenícia, os fenícios. Só que na semana passada eu comecei passando algumas informações gerais, né? Localização dos povos fenícios, como era estruturado geograficamente a civilização fenícia, algumas curiosidades, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade a esse tema. Vamos falar um pouquinho sobre o alfabeto fenício e como era organizado a sociedade fenícia. Então, olha só, o que vamos aprender nesta aula? O alfabeto fenício e o legado desse alfabeto e como que era a estrutura social desses povos fenícios, tá ok? Vamos começar aqui mostrando o alfabeto fenício, né? E qual o seu legado? Gente, o alfabeto fenício é muito antigo, né? É milenar. Foi um dos primeiros alfabetos a serem produzidos e construídos, né? Olha o que o texto diz. Considerando como ancestral dos alfabetos modernos, ou seja, olha, ele é muito antigo, ó. Muito antigo mesmo, muito antigo mesmo. É lá do tempo da minha avó, de tão antigo que é. Com base no alfabeto semita, né, serviu de base para diversos alfabetos, tais como o grego. O nosso alfabeto, esse alfabeto que a gente está utilizando aqui, que vocês estão lendo hoje, ele descende lá do alfabeto grego, sabia? Então, o alfabeto fenício é mais antigo que o nosso próprio alfabeto, o alfabeto provindo do grego, né? O hebraico e o arábico. As vogais não estavam presentes no alfabeto, né, fenício. Então, a gente olhar aqui nessa placa, ali nessa ilustração, a gente não vê aqui, ó. A gente não vê as vogais aqui, né? Eles foram adicionados posteriormente por quem? Pelos gregos, ok? Observe nessa imagem aqui, ó, deixa eu até pegar o canetão, como que era o alfabeto fenício, é esse aqui de cima, ó. O alfabeto era produzido utilizando símbolos. Não haviam as vogais a qual nós conhecemos, né? Nesses alfabetos, ó. O alfabeto fenício pode ser considerado como um grande avanço e uma criação cultural para o desenvolvimento social dos fenícios e das sociedades antigas, um legado que chegou até nós. Então, o alfabeto fenício passou por processos evolutivos, né? Então, o alfabeto grego tem resquícios, né, do legado do alfabeto do fenício, o alfabeto romano, o latino, a qual você já deve ter aprendido em português, tem resquícios, né, do alfabeto fenício. Então, ele tem um legado muito grande esse alfabeto. Então, até coloquei aqui o alfabeto fenício já com as vogais inseridas pelos gregos, né? Os gregos aqui eles inseriram as vogais com o intuito de tentar traduzir e construir uma nova linguagem utilizando esse alfabeto. Então, esse é um processo evolutivo. O alfabeto fenício foi documentado ali em monumentos da cidade de Biblos, que a gente até viu na aula passada, a gente falou sobre a cidade de Biblos, como no sarcófago de Arihan, é um nome diferente, outro nome diferente, Arihan. Eu não sei se é Arihan, Arihan, Ainhan, né? Vocês podem colocar o nome dos filhos de vocês lá, quando vocês tiverem os filhos de vocês de Ainhan, né? É diferente, né? Ao todo eram 22 sinais. Então, o alfabeto fenício era formado por 22 sinais, que representavam o som de letras combinadas em vez de suas imagens, né? Então, o alfabeto era composto por consoantes, lembrando que no alfabeto fenício não tinha vogais. Então, esse aqui é uma fotografia, ó, de um sarcófago, né? Transcrito aqui nesta pedra,
ou melhor, nesta rocha, dito geograficamente, o alfabeto fenício. Tal invenção foi uma grande contribuição dos fenícios com a simplificação da escrita, né? Então a escrita era mais simples, não tinha muitas informações, né? Tanto que não tinha nem vogais. Isso ajudou principalmente na comunicação entre os povos e os comerciantes, que passaram a fazer a anotação dos seus negócios e com isso conseguiram melhor controle e organização das mercadorias. Provavelmente a descoberta do alfabeto foi por volta ali de 1000 anos antes de Cristo. Então a gente sabe ali, ó, se hoje nós estamos em 2020, já tem mais de 3000 anos de história. Esse alfabeto é milenar, né? Muito antigo mesmo. Então nessa fotografia que a gente vê, né, em uma placa de rocha, a transcrição do alfabeto fenício. E agora vamos ali entrar na estrutura social. Vou pedir para vocês acompanharem comigo na leitura do texto. Vou lendo aqui, vocês acompanhem comigo o texto, por favor. A sociedade fenícia era dividida em estamentos, constituídos hierarquicamente de, olha só, sacerdotes, aristocratas, comerciantes, homens livres e escravos. Então, a sociedade fenícia era constituída por sacerdotes, aristocratas, comerciantes, homens livres e escravos. Cada cidade tinha seu governante e cuidava de seus interesses e negócios. Quero lembrar que na aula passada nós aprendemos que na Fenícia não existia um rei só, que mandava, que exercia poder em todo o território da Fenícia. Não, na Fenícia, cada cidade tinha o seu governante. As cidades eram conhecidas como cidades-estados, né? Ou cidade-estado, porque cada cidade tinha o seu governante. Nenhuma cidade exercia o poder sobre outra cidade. Continuando no texto, ó, cada cidade, olha só, repetindo aqui, ó, cada cidade tinha seu governante e cuidava de seus interesses e negócios. O monarca, né, quem exercia o poder maior, cargo que era hereditário, ou seja, que passava de pai para filhos, era o que mais ganhava e, quando vantajoso, praticava a política da boa vizinhança, principalmente entre cidades e estados da Fenícia. A posição social era comumente relacionada diretamente à riqueza, ou seja, quanto mais rico, mais poder tinha nas cidades e estados. Então, os pobres, as pessoas mais pobres, eram os que tinham menos poderes. E analisando aqui, nesse texto, a gente percebe que os escravos, eles eram quem tinha menos poder. Os homens livres tinham menos poderes. Os comerciantes tinham menos poder que o aristocrata e os sacerdotes, né? Era como a pirâmide, uma pirâmide social, a qual nós aprendemos ali quando nós estudamos sobre o Egito Antigo. A gente mostrei para vocês a pirâmide social, né? E no topo ali da pirâmide era o faraó, que exercia poder supremo sobre todas as outras pessoas abaixo dele. A gente vai até ver essa pirâmide social aqui, ó. Olha aqui, ó, a pirâmide social da Fenícia. A gente vê lá em cima, ó, a aristocracia. A aristocracia era o quê? Formada por políticos, né? Pessoas ricas. Olha só, o grupo predominante no geral, né, os reis, era governado com o apoio dos ricos, comerciantes marítimos, né, propriedades de terras, negociantes de escravos e sacerdotes. Então, ali em cima, naquele amarelinho ali, ó, que a gente chama de aristocracia, era um grupo de pessoas que era o rei da cidade-estado, né? Alguns políticos, alguns ricos e comerciantes marítimos, proprietários de terras, né? E até negociadores de escravos e sacerdotes. Sacerdotes aí entra ali direto na religião,
né? Sacerdotes eram líderes religiosos. Eles estavam ali, ó, na parte mais alta, superior da estrutura da sociedade, né? Sociedade fenícia, quem exercia um poder maior. Abaixo disso, nós tínhamos outros comerciantes também. Vamos lá. Ó, aí temos as classes sociais mais desfavorecidas, né? Que vai pegar ali, ó, um pouco de comerciantes, claro que tinha alguns comerciantes com mais poderes que outros, certo? Havia comerciantes com mais poderes que outros. Então, a classe social menos favorecida fazia parte da maioria da população, né? A gente pode pegar tudo isso aqui, ó. A maior parte da população fenícia estava numa classe social menos favorecida, fazia parte da maioria da população composta por artesãos, camponeses, pescadores e a parcela mais explorada composta por escravos e marinheiros pobres. Então, assim, a maior parte da sociedade ali fenícia era desfavorecida, né? E, assim, de certa forma, era explorada pela aristocracia. Ó, o rei de cada cidade-estado era auxiliado por um conselho composto por ricos comerciantes. Viu que eu falei ali que tinha comerciantes com mais poderes? Então, nós tínhamos comerciantes, que eram os artesãos, por exemplo, né? Eles estavam ali na classe mais desfavorecidas, mas nós tínhamos os ricos comerciantes, que, por exemplo, seriam os mercadores, que eram donos de embarcações, de empresas de comércios marítimos, né? Os ricos comerciantes. E então esses ricos comerciantes faziam parte ali da aristocracia. Olha só, o rei de cada cidade-estado era auxiliado por um conselho composto por ricos comerciantes ou seus representantes, que caracteriza ali a importância do comércio fenício, né? Então, só para a gente entender melhor e com mais detalhe a estrutura social da Fenícia. Então, pessoal, a sociedade fenícia era composta basicamente por isso. Um pequeno grupo de pessoas, né, que eram denominados de aristocratas, formado por reis, comerciantes, ricos e sacerdotes, e era um pequeno grupo, né, que exercia muito poder, e um enorme grupo de pessoas que eram mais desfavorecidas, né, que tinham menos poderes, que são os artesãos, os camponeses, os pescadores, os homens livres, os escravos. Então, a sociedade fenícia, se a gente for refletir aqui nesse final de aula, ele era uma sociedade muito desigual. Poucas pessoas com muito poder, muita pessoa com pouco poder, né? Então, os aristocratas exploravam a mão de obra da maior parte da população, né? Se a gente for analisar hoje na nossa sociedade atual, a gente percebe isso, né? Que existem na nossa sociedade atual ainda poucas pessoas com muito poder, com muita riqueza, e nós temos aí um grande grupo de pessoas com pouca riqueza, pouco poder, né? Isso reflete até atualmente na nossa sociedade. Ok, pessoal, na próxima aula vamos dar continuidade no tema sobre os povos da Fenícia, né? Tem outros assuntos que nós vamos trabalhar ali, são mais 4 aulas ainda que a gente vai trabalhar sobre esse tema. A gente vai bem devagar, não precisamos correr. O importante é a gente aprender e conhecer mais os detalhes, né, sobre as habilidades da disciplina, sobre os conceitos e habilidades da disciplina de História. Se vocês ficarem em dúvida sobre algum assunto, eu posso regravar a videoaula, enviar uma nova explicação. Eu só peço que vocês não fiquem em dúvidas, ok? Em caso de dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp com o professor, ok? Muito obrigado por vocês ficarem até aqui. Eu já falei várias vezes ok, eu tenho que parar de falar ok.
Fala muito ok. Ok, ok, ok. Olha, eu estou muito feliz com os alunos que têm acompanhado as minhas videoaulas. E eu sei quem está acompanhando as minhas videoaulas. E agradeço de coração. Espero ver vocês aí presencialmente tão logo, né? Estou aqui contando os dias para retornarmos às aulas presenciais. Estou com muita saudade de vocês. E Feliz Natal a todos e até mais.